Vamos começar, tá? Então, olha só, a minha ideia, tá? A minha ideia é da gente fazer essa nossa maratona aqui ao vivo, tá? Falando do estatuto, tá certo? Mas aí a gente vai começar lá do artigo 194, tá legal? Vamos começar do artigo 194, que são as penas disciplinares, tá? Então, olha só, quais são as penas disciplinares? Acompanhe aqui, por favor, tá? Repressão, suspensão, destituição da função, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria e disponibilidade, tá certo? A Maraísa também entrou lá no bate-papo, seja bem-vinda, tá? Então, quem quiser entrar no bate-papo, tá? Clica lá embaixo, naquele símbolo do YouTube, você vai clicar e você vai ser direcionado para o YouTube. Então, lá no YouTube, existe lá do lado uma parte onde você o bate-papo do YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Então, essas aqui são as formas de penas disciplinares, tá certo? Artigo 194. Bem, no artigo 195, acompanha, por favor, ele diz que na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para serviço público, tá? Mas eu penso aí, o que é importante são essas penas disciplinares, tá? O artigo 194, tá legal? Certo? Vamos em frente. Bem, aqui nós temos o seguinte, as penas disciplinares, tá? E a característica de cada uma dessas penas, tá certo? Então veja bem, a pena de repressão é o descumprimento dos deveres e que não seja cominada a penalidade mais severa, tá? Então a repressão, na verdade, é um puxão de orelha, tá? Entenda a repressão como se fosse puxão de orelha, tá? Aonde é que está o artigo que vai fundamentar a repressão? Está lá o artigo 144, tá certo? Então, tudo aquilo que foi definido lá no artigo 144 cabe repressão, tá? A repressão, na verdade, é um puxão de orelha, tá? Essa aqui é a realidade aí. Suspensão. Então, a suspensão é quando o servidor ele vai parar de trabalhar, ele vai ser suspenso, tá? Falta grave ou de reincidência. Então, toda vez que ele cometer uma falta grave ou reincidir numa falta menos grave, que ele tem a pena de repressão, então imagina que ele faz uma falta e é repreendido, faz uma falta e é repreendido, faz uma falta e é repreendido. Então, nesse caso, vai caber a ele suspensão, tá? Que não exceda 30 dias, tá? Então, essa suspensão não pode ser mais de 30 dias, tá certo? Quando uma suspensão ela é mais de 30 dias, e aí cabe o processo administrativo, tá? E estão aonde a suspensão? Lá no artigo 145, tá? Que são as proibições, ok? Então, o artigo 145 são as proibições e o artigo 144 da repressão, veja, são os deveres. Então, é assim, tudo aquilo que era dever dele e ele não fez, cabe que tipo de penalidade? Repressão. Dá uma olhada aqui no quadro. Repressão. Tudo aquilo que era proibido, tá certo? Que não é tão grave, tá? Tudo aquilo que era proibido, tá? E ele fez, então cabe o quê? Cabe suspensão. É dessa forma que você tem que entender isso, tá bom? Vamos lá, outra penalidade. Destituição da função. Faltas de exação do seu desempenho funcionário. Contribuiu para que, se não apuras o devido tempo, se não for apuradas no devido tempo, a falta de outrem, suspensão do funcionário. Essa destituição de função, para você entender, funciona mais ou menos assim. Imagina que eu tenho um cargo de função. O que é um cargo de função? É um cargo de chefia, tá certo? E eu passei a mão na cabeça de um funcionário, tá? Para que ele não fosse repreendido ou para que ele não tivesse suspensão. É isso que ele está falando aí. Tá? O funcionário contribuiu para que se não apurava, para que não fosse feito as apurações no devido tempo.
De quem? Da falta dele? Não, da falta de outrem. Olha o que está escrito aí. Tá? Então, nesse caso, ele será destituído da função. Tá bom? Destituído da função. Tá certo? Vamos em frente, vamos em frente. Artigo 196. A pena de repressão será aplicada por escrito, né? Lembra, a repressão é um puxão de orelha, tá? Vai ser por escrito, artigo 196. No caso de falta de cumprimento dos deveres, artigo 194, tá? E que não seja culminada com a penalidade mais severa, tá certo? Então, que não seja uma falta muito severa. E aí, a pena é de repressão. Tá? 197, acompanha. A pena de suspeição que não excederá a 30 dias será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. Aquilo que nós vimos naquele resumo de agora. Falta grave ou reincidência. Tá certo? Artigo 198, olha aqui. A destituição da função gratificada dá-se-á quando se verificar a falta de exação no seu desempenho, ou seja, se ele fizer corpo mole, né, se ele não for eficiente na sua função, tá certo? Então, ele pode ser destituído do cargo. 2. Quando for constatado que, por negligência ou benevolência, o funcionário contribuiu para que, se não apuras ao devido tempo a falta de outrem. Então, aquilo que eu falei, ele passou a mão na cabeça do outro, tá certo? Para que essa pessoa não fosse punida. E aí ele vai perder a função, perda de função. Tá certo? Vamos em frente, vamos em frente. Ainda falando dessa perda de função, quando ocorrer a aplicação da pena prevista no artigo 197 deste Estatuto, ao detentor do cargo em comissão, enquadrado nas disposições deste artigo, caberá pena de destituição sem perda do cargo efetivo de que seja titular. Como assim, professor? Eu não entendi isso. Então, olha só, a função gratificada, tá? Imagina que eu passei no concurso público, tá? E o chefe lá, o secretário foi com a minha cara e disse: Rodrigues, você vai ter uma função gratificada, tá certo? Então você vai coordenar esse setor. Então você é coordenador daquele setor, tá certo? Agora, imagina que eu passei a mão na cabeça de um funcionário, de um servidor que fez alguma falta grave. Ok? Então, o que acontece comigo? Eu vou perder a função. Agora, eu perco o meu cargo, que eu passei no concurso? Eu não perco, tá? Esse é o detalhe. Eu não vou perder meu cargo, tá bom? Eu vou perder a função, perda de função, mas o cargo eu não perco, tá bom? É isso que ele está dizendo aí. Então, vamos em frente. Artigo 199. Será aplicada a pena de demissão nos casos de... Então, olha só, esse artigo aqui, ele é muito importante, tá certo? Então, esse artigo aqui vai definir quando é que vai ser feita a pena de demissão, tá? Então, esse artigo aqui vai definir quando é que vai ser feita a pena de demissão, tá certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, que eu preciso olhar como é que as coisas estão rolando aqui. Tá bom? É que eu fico assim meio... Tá, beleza. Tá? Então, olha só. Então, vamos lá. Presta atenção. Então, o 199 ele é importante por quê? Porque vai ser definida quando é que o servidor vai ser demitido. Presta atenção. Então, vamos lá. Acompanha. Abandono de cargo. Tá? Se ele abandonar o cargo mais de 30 dias, ele vai ser demitido. Elisete, seja bem-vinda, Elisete. Né? A Elisete entrou agora, seja bem-vinda. Vamos lá. 2. Procedimento irregular de natureza grave. Também. Ele vai ser demitido. Que mais? Insuficiências no serviço. Que mais? Aplicação indevida do dinheiro público. Tá certo? Ele será demitido. Incontinência pública, escandalosa e prática de jogos proibidos. Então ele fica fazendo jogos de azar dentro lá da repartição. Não pode, né? Embriaguez habitual em serviço também. Cabe o quê? Cabe demissão. Tá certo? Cabe demissão. Vamos em frente. Ofensa física em serviço contra funcionários ou particular.
vai ser demitido. Insubordinação grave em serviço. Ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias, interpoladamente durante o ano, será demitido. Praticar usura em qualquer de suas formas. O que é usura, gente? O que é usura? Usura é aquele que empresta dinheiro a juros, né? Então, é o famoso agiota. Então, a prática de agiotagem dentro do serviço público, tá? É uma prática que pode culminar com a demissão do servidor, com a demissão do funcionário. Tá bom? Vamos lá. 11. Pedir por empréstimo dinheiro ou qualquer valores à pessoa que tratem de interesse ou os tenham na repartição que estejam sujeitos à sua fiscalização. Que mais? Coagir ou aliciar subordinado ou qualquer outra pessoa, usando das prerrogativas funcionais com objetivo de natureza político-partidária. Tá certo? Então também isso é proibido, tá certo? Deixa eu ver quem entrou aqui. O Daniel, né? Daniel Cardoso, tá? Daniel, seja bem-vindo, tá? Vamos lá, que mais? Considera-se abandono de cargo não comparecimento justificado do funcionário por mais de 30 dias, aquilo que eu falei, tá? Se ele passar mais de 30 dias não aparecer ao serviço, isso é abandono de cargo. Cabe o quê? Cabe uma demissão, tá? Parágrafo 2º. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação, tá? A pena de demissão, presta atenção, por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Vamos tentar readaptá-lo. Não, não foi possível, ele é ineficiente, tá? Ele é ineficiente, ele vai ser demitido, tá certo? Então eu quero uma atenção dos senhores com relação a esse artigo 199, tá? Porque ele trata exatamente dos casos de demissão, tá certo? Vamos agora ao artigo 200. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público aos funcionários. O que é uma demissão a bem do serviço público? Quando o funcionário, tá? Quando o funcionário ele é demitido com a nota a bem do serviço público, significa, em outras palavras, que ele não vai poder fazer um novo concurso público. Tá? Então, em outras palavras, é isso. Ele vai ser demitido e não vai mais poder fazer uma nova investidura, tá? Para trabalhar, para ser funcionário do município. Ah, professor, mas ele pode ser funcionário do Estado? Pode, do Estado. Ele não vai poder nunca mais ser funcionário do município. É isso que quer dizer demitido com a nota a bem do serviço público. Tá certo? Vamos lá. Quando que isso acontece? Então, olha só. Praticar crimes contra a administração pública, tá? Que mais? Revelar segredo de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e sem prejuízo para o município ou particular, será demitido a bem do serviço público. Lesar o patrimônio e os cofres públicos, também será demitido com a nota a bem do serviço público. Tá certo? Vamos em frente. Receber ou solicitar propina, comissão, vantagem de qualquer espécie, direta ou indireta, por outrem, ainda que fora das suas funções, mas em razão delas, também será demitido com a nota a bem do serviço público. Exercer a advocacia administrativa. Que mais? Apresentar com dolo, declaração falsa em matéria de salário-família, sem prejuízo da responsabilização civil e dos procedimentos criminais, que no caso couber. Então, veja bem, como é que isso cai em prova, né? Marque qual das alternativas abaixo caracteriza que o funcionário será demitido com a nota a bem do serviço público, tá? Então, você vai ter que saber quando é que o funcionário será demitido com a nota a bem do serviço público, tá certo? Então vamos lá, artigo 200. Vamos agora ao artigo 201. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Então é assim, o que ele está dizendo aí? Toda vez que o funcionário for demitido, tá certo? Então tem que fundamentar o artigo e por que ele foi demitido.
tá? E outras palavras é isso. Então tem que estar escrito tudo bonitinho. O funcionário fulano de tal, matrícula tal, foi demitido, tá? Segundo o artigo tal, e aí vai ter que, é isso que ele está dizendo, vai ter que estar tudo fundamentado, tá certo? Vamos em frente. Artigo 202. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que... Então, olha só, a pena de aposentadoria. Então, a cassação de aposentadoria. Então, aquele servidor ele já está aposentado, mas essa aposentadoria dele pode ser cassada. Ou seja, ele pode voltar a ser funcionário público. Quando? 202. Vamos lá, acompanhe por gentileza. Praticou contra atividade de falta grave, para a qual é culminada nesta a lei da pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. Tá certo? Então, ele vai ser... ele vai ser cassada, né, a sua aposentadoria. Que mais? Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. 3. Aceitou a apresentação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República. 4. Praticou usura em qualquer uma de suas formas. Tá certo? Então, nesses casos... Deixa eu ver se tem mais. Não, são esses casos, né? Não tem mais. Então, nesses casos aqui, tá, ele será aplicada a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Tá bom? Muito bem, vamos em frente. Artigo 203 agora. As penas de suspensão superior a 15 dias, destituição da função, demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade serão aplicadas pelo prefeito ou nos casos de função do Poder Legislativo pela Comissão Executiva da Câmara Municipal. Não, ele está dizendo aí a suspensão superior, né, a 15 dias, a destituição da função, demissão ou cassação de aposentadoria. Quem é, tá, que vai assinar? É isso que ele está dizendo aí. Quem é? É o prefeito, é o chefe do Poder Executivo. Tá? É isso que ele está dizendo aí em outras palavras. Tá bem? Vamos lá, 204. A aplicação da penalidade prescreve em, tá, 1 ano a de repressão. Então, eu cometi uma falta, né, que culmina com a pena de repressão. Tá certo? Que culmina com a pena de repressão. Então, o que acontece? A administração pública ela vai ter 1 ano para aplicar aquela repressão. Se a administração não aplica em 1 ano, vai prescrever. Ou seja, eles não podem mais aplicar essa pena. Tá? É isso que está escrito aí. Então presta atenção. 1 ano a de repressão, 2 anos de suspensão, 3 anos de destituição da função ou demissão por abandono de cargo ou faltas excessivas ao serviço, 4 anos a de cassação de aposentadoria ou disponibilidade e demissão nos casos não previstos no item anterior. Tá? Então, olha só, preste atenção para a prova. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tá certo? Então, esses são os prazos para prescrição. Tá? É o prazo que a administração pública tem para aplicar uma penalidade. Tá certo? Artigo 204. Tá bem? Ainda tem 5 anos, né? Nos casos de demissão a bem do serviço público. Então, isso aqui é legal cair na prova, né? Então, a bem do serviço público, a administração tem um prazo para aplicar essa pena. Qual é o prazo? 5 anos. 5 anos. Tá? Ok? Vamos em frente? Vamos em frente. Vou avançar aqui. Artigo 205. O funcionário que sem justa causa deixar de atender às exigências legais ou autoridade competente, para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, será suspenso o pagamento de sua remuneração até que seja cumprida essas exigências. Então é assim, né? O funcionário ele toma conta de um setor de administração e foi lhe pedido um documento, tá certo? E ele, o que ele diz aí? Ele não atendeu, né? Sem justa causa, deixar de atender às exigências legais da autoridade competente para cumprir que seja marcado um prazo certo. Tá? E aí o que acontece com o vencimento dele? É suspenso, até que ele cumpra. Tá? Artigo 205. Vamos ao artigo 206. O funcionário terá direito à diferença de restituição de tempo de serviço relativo ao período em que tenha estado preso ou suspenso, quando do processo não haver resultado pena disciplinar ou esta se limitar a de repressão. Então, vamos lá. O tempo de serviço relativo ao período em que tenha estado preso ou suspenso. Então, olha só.
o servidor ele cometeu uma bobagem e foi suspenso. Tá certo? Foi suspenso. Então, o tempo que ele foi suspenso, ele não vai receber. Então, e aí, o processo rolou e o processo não deu em nada. Tá certo? E aí ele vai ter que receber o quê? O tempo de serviço. É isso que ele está dizendo aí, tá? Esse tempo de serviço relativo ele vai ter que receber. Ou então quando ele estava preso, tá certo? E aí esse tempo que ele estava preso ele vai ter também que receber, tá? É isso que está dizendo 202, inciso 1º. 206, artigo 206, inciso 1º, tá? Vamos lá. Segundo, período de afastamento que exceder do prazo de suspensão disciplinar aplicado em caráter preventivo. Em caráter preventivo, o servidor, tá? Ele vai ser suspenso, tá certo? Ele vai ser suspenso. Então, quando passa esse período de suspensão, então imagina, tá? Que o período de suspensão em caráter preliminar seja de 60 dias, tá? 60 dias. E aí passou dos 60 dias. Então, esse período que passou, tá? Ele terá direito a essa diferença. Tá? Então será pago para essa diferença. Tá bom? Artigo 207. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas. Então, o funcionário, na verdade, ele tem uma espécie de ficha. Tá? Uma ficha. E tudo que ele fizer com relação às penalidades, ele vai ser uma ficha suja. E aí tudo vai ficar na sua ficha. Tá? Como é que ele chama essa ficha? Assentamento individual. Tá? Então essa ficha, na verdade, é o que ele chama de assentamento individual. Tá certo? Vamos em frente. Artigo 208. Afastamento preventivo do cargo até 30 dias será ordenado pela autoridade competente para determinar a instauração do processo administrativo, desde que o afastamento do funcionário seja necessário para a apuração das faltas cometidas no exercício das suas atribuições. O funcionário fez uma bobagem, tá certo? E ele está sendo investigado, ok? Só que ele está atrapalhando a investigação. E aí ele é afastado 30 dias. Isso que está escrito aí. Grifa isso. 208. Ele vai ter que ser afastado 30 dias. Tá certo? Enquanto está rolando a investigação daquela falta que ele cometeu. É isso que está dizendo aí. Afastamento preventivo. Tá? Então, enquanto está sendo feita a averiguação. Artigo 208. Parágrafo único. Poderá ser prorrogado até 90 dias o prazo de afastamento, fim do qual cessarão automaticamente os respectivos efeitos, ainda que o processo administrativo não esteja concluído. Então, a priori, ele é afastado 30 dias, tá? Mas esse afastamento ele pode ser até por 90 dias, mesmo que o processo administrativo que está rolando contra ele não tenha terminado. Então, o prazo máximo desse afastamento preventivo é, no máximo, grifa isso, 90 dias. Tá? Tá certo? Vamos em frente. Artigo 209. O funcionário terá direito à contagem de tempo de serviço. Vamos lá. Relativo ao período em que esteja afastado preventivamente. Então, o tempo que ele está afastado é contado como tempo de serviço. Relativo ao período de afastamento preventivo que exceder o prazo previsto neste regulamento. Então, era no máximo 90 dias, não é isso? Mas imagina que ele ficou antes. Então, mas não pode, né? Imagina que ele ficou mais de 90 dias. Então, esse prazo ele é contado também como tempo de serviço. Tá? 3. Relativo ao período da prisão preventiva e ao pagamento da diferença corrigida da remuneração, desde que reconhecida a sua inocência em sentença judicial transitada e julgada. Essa prisão preventiva é quando ele comete uma bobagem que não está relacionada com o cargo. Tá? Presta atenção, ele é funcionário. Tá? Ele é funcionário do município de Belém. Cometeu uma bobagem, matou alguém, sei lá, um crime, e aí ele foi preso preventivamente. Esse tempo que ele é preso preventivamente é contado como tempo de serviço. Tá certo? É isso que ele está dizendo aí no artigo 209, parágrafo 3º. Inciso 3º, tá bom? Beleza? Vamos lá, 210. O afastamento preventivo é medida acautelatória e não constitui pena. Então, o fato dele estar afastado, né, é só para ele não atrapalhar o processo, digamos, administrativo que está rolando contra ele. Mas isso não caracteriza uma pena, tá bom? Não caracteriza uma pena. Vamos lá, apuração sumária de irregularidade. Então, olha só. Artigo 211. A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público é obrigada a promover-lhe a apuração imediatamente,
por meios sumários ou mediante inquérito administrativo. Então preste atenção. O detalhe importante aí é o seguinte, não é o chefe imediato daquela pessoa que cometeu aquela irregularidade. Esse é o grande detalhe. Qualquer autoridade pode perfeitamente dar início à apuração. Tá? A apuração sumária ou mediante inquérito administrativo. O que é apuração sumária, professor? A apuração sumária é quando ainda não tem certeza dos fatos. Tá? Olha, o pessoal está falando que aquele funcionário fez isso. Ah, mas foi ele? Ah, não sei. Tem certeza? Ah, não sei. Então vamos apurar. É apuração sumária. Tá? O inquérito administrativo é quando já se tem certeza. Aí vai direto para o inquérito. Quer ver? Olha só o que ele diz, 212. A apuração sumária por meio de sindicância não ficará adstrita ao rito para o inquérito administrativo, constituindo simples averiguação e será procedida por 2 servidores de condições hierárquicas, nunca inferior à do indiciado. O que ele quer dizer aí? Presta atenção. São 2 coisas importantes. Ou apuração sumária ou inquérito administrativo. Tá? O inquérito administrativo é quando a bronca está feia. Quando ele fez algo feio, e aí ele vai direto para o inquérito administrativo. Tá certo? Então, eu quero que tu entendas. Tá? Tem um resumo que eu vou mostrar lá na frente, mas desde já eu quero que tu entendas. Tá? Apuração sumária é uma coisa, inquérito administrativo é outra. Tá? O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que para o inquérito administrativo não há necessidade de se começar pela apuração sumária. Não é pré-requisito. Tá? A apuração sumária é só quando ainda não se tem certeza dos fatos. Quando ainda não se tem certeza dos fatos, aí pode-se começar pela apuração sumária. Agora, se já tem certeza dos fatos, materialidade dos fatos, e aí pode ir diretamente para o inquérito administrativo. É isso que ele está falando aí. Tá legal? Vamos lá, 213. Ainda tem um negócio importante aqui, deixa eu ver. Parágrafo único do 212. A sindicância deverá ser concluída pelo prazo de 15 dias, grifa isso, prorrogável por uma única vez por igual período. Então preste atenção. Essa apuração, né, será 2 servidores, isso é importante, isso cai na prova, a apuração são 2 servidores, tá? Hierarquia nunca inferior à do indiciado. Então tem que ser uma hierarquia superior daquela pessoa que está sendo indiciada, que fez a bobagem. Tá? Período, ele diz aí 15 dias. Então essa apuração sumária são 15 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Então 15 e 15. Grifa que isso é importante, que isso cai na prova. Tá bom? Vamos lá, artigo 213. Se nos cursos da apuração ficar evidenciado falta punível com a pena superior à de repressão e suspensão correspondente, o responsável pela apuração comunicará o fato ao superior imediato, que indiciará pelos canais competentes a instauração do inquérito administrativo. Então, o que a gente pode concluir aqui? Dessa apuração sumária, quais são as penas que são cabíveis? A repressão e a suspensão. Essa suspensão não pode ser superior a 30 dias. Tá certo? Então, ele fez uma bobagem. Presta atenção. Você é um funcionário, fez uma bobagem. Dessa bobagem, tá? Se não foi uma bobagem muito grande, vai ser feita uma apuração sumária. O que pode? Quais são os tipos da penalidade dessa apuração sumária? São 2. Repressão, lembra da repressão? O que é repressão? É o puxão de orelha ou uma suspensão. E essa suspensão, ela tem que ser no máximo 30 dias. Não pode ser uma repressão superior a 30 dias. Tá certo? Agora, se for superior a 30 dias, aí vai para o inquérito administrativo. Tá? É isso que ele está falando aí no 213. Aí vai para o inquérito administrativo, aí não tem jeito. O negócio está feio. Olha aqui o quadro que eu fiz para ti, olha. Tá? Olha aqui esse quadro. Deixa eu ver se eu saio daqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu saio daqui. Pronto. Pronto. Fica bem aqui, né? Tá bom aqui, né? Então, olha só. Sindicância e o inquérito administrativo, tá? Então eu quero que tu entendas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a sindicância é quando ainda não se tem certeza dos fatos, tá certo? Ainda não se tem certeza dos fatos, é a sindicância. E o inquérito administrativo é quando o negócio está feio, né? Então olha só, aqui o prazo 15 dias, prorrogável mais 15 dias, tá? Pena superior
a repressão e suspensão superior a 30 dias. Então, quais são as penalidades que ele pode sofrer com a sindicância? Tá? A pena de repressão, tá? Que é o puxão de orelha, ou uma suspensão que não pode ser superior a 30 dias. Tá? A comissão é composta por 2 servidores em condições hierárquicas, nunca inferior. Então serão 2 servidores, tá, de hierarquia superior. Isso é a sindicância. Tá? Esse quadro aí é o resumo da ópera. Inquérito administrativo, prazo de 90 dias, olha o prazo, prorrogáveis sucessivamente por período de 30 dias até o máximo de 90 dias. Tá certo? Então o prazo máximo é o prazo de 90 dias. Tá? Então, olha, 30, 30, 30. Então pode, a sindicância, 30 dias, pode se prorrogar por mais 30, por mais 30. Então, no máximo de 90 dias. Quais são as penas? Suspensão superior a 30 dias, destituição da função, demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria. Então, é aquilo que eu te falei. O cara, quando ele vai, né, quando ele passa para o inquérito administrativo, é que a bronca tá feia. Tá? A bronca tá feia. A sindicância não. Tá? Lá na sindicância, tá bom? Ele pode sofrer quais as penalidades? A repressão e a suspensão inferior a 30 dias. É isso que tu tens que entender. Veja o quadro aí. Tá certo? É isso que você tem que entender. Tá? Agora, o inquérito não. As penas mais de 30 dias e destituição da função, demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria. Essas são as penalidades. Tá certo? A comissão composta de 3 funcionários, os quais poderão ser inclusive aposentados. Tá? Então preste atenção, na sindicância, 2 funcionários, no inquérito administrativo, 3 funcionários. Tá? Esses são os detalhes tão pequenos de nós dois que você tem que prestar atenção para a prova. Tá? Então esse aqui é o detalhe, sindicância é uma coisa, inquérito administrativo é outra. Tá bom? Vamos em frente? Vamos em frente? Tá? Vamos falar do inquérito aqui. Agora, eu mostrei para ti o resumo da ópera, agora eu vou mostrar aqui aonde é que isso está na lei. Tá? Vamos lá, artigo 212, ó. 214. O inquérito administrativo precederá a aplicação das penas de suspensão, destituição da função, demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria. São as penalidades que vão culminar o inquérito administrativo. 215, grifa aí, são componentes para determinar a instauração do processo administrativo, o prefeito, o secretário municipal, os diretores da autarquia e das fundações, assim como a comissão executiva da Câmara em relação aos funcionários do Poder Legislativo. Então, o que ele está dizendo aí quem é o competente para a instauração do processo administrativo. Tá? Então, em outras palavras, ele está dizendo isso. Quem é o competente para instaurar um inquérito administrativo? 215. 216. O inquérito será realizado por uma comissão designada pela autoridade que houver determinado sua abertura composta de 3 funcionários, grifa, os quais poderão ser inclusive aposentados. Tá? Então, na verdade, eu estou mostrando aí para ti, primeiro eu faço o quê? Primeiro eu faço o resumo da ópera. Tá? Então, primeiro eu mostrei para ti o resumo da ópera, agora eu estou mostrando aí para você aonde é que isso está nos artigos. Tá? Então, na verdade, eu estou fazendo isso. Tá legal? Então vamos lá, artigo 216, parágrafo 1º. No ato da designação será indicada um dos membros para dirigir, como presidente, os trabalhos da comissão, competindo a este indicar o secretário. Então presta atenção, são 3 funcionários, um vai ser o presidente e esse presidente vai designar um secretário. Tá certo? É isso que ele está falando aí. Vamos em frente. Parágrafo 2º. A comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo aos trabalhos do inquérito, ficando seus membros, em tais casos, dispensados do serviço na repartição. Então, esses funcionários vão ficar full time, tá? Eles vão ficar disponíveis o tempo todo para essa comissão de inquérito administrativo, tá bom? Então, se necessário, eles vão ser dispensados do serviço deles, vão ficar só para o inquérito administrativo. Parágrafo 3º. A comissão procederá a todas as diligências convenientes, recorrendo, quando necessário, a vistorias ou perícias. Então, quando for necessário, essas perícias podem ser, inclusive, perícias
de fora do município, né? Pode ser, por exemplo, a Renato Chaves, né? A Polícia Científica Renato Chaves. Então eles podem requisitar, né, que a Polícia Científica Renato Chaves faça uma espécie de perícia para aquele caso concreto. Então isso é possível? Sim, isso é possível. Tá bem? É isso que ele está dizendo aí. Parágrafo 4º. Quando houver indícios de alcance, a administração municipal poderá designar funcionário que tenha habilidades para acompanhar a investigação e diligências na defesa do erário. Tá? Então aí é do erário público, né? Do erário público, tá certo? Que de alguma forma foi violada. E aí ele está dizendo aí que se houver necessidade vai designar um funcionário que tenha tal competência, um contador, por exemplo, tá? Que tenha essa habilidade, tá bom? Parágrafo 5º. O defensor do erário poderá requerer nos processos o que lhe for de direito, inclusive a requisição de indiciado ou de testemunhas, né? Então ele pode ouvir, né, a pessoa indiciada e as testemunhas, tá? Vamos lá, 217. Se de imediato ou no curso do inquérito administrativo ficar evidenciado que a irregularidade envolve crime, o presidente da comissão, por intermédio da autoridade instauradora, comunicará ao Ministério Público. Então, olha só. Se a bobagem que o funcionário fez foi uma bobagem feia, que está tipificado no Código Penal que é crime, tá certo? Então, o que ele cometeu é um crime que está tipificado no Código Penal. Então, essa comissão vai comunicar a essa autoridade, tá? Que iniciou o processo, e essa autoridade vai encaminhar isso para onde? Para o Ministério Público. Para quê? Para que seja feita uma denúncia, tá? Ele vai responder um processo criminal. Porque, veja bem, esse processo que ele está respondendo aqui é um processo administrativo. É um processo onde ele vai ser julgado pelos seus pares, onde ele vai ser julgado pelos seus colegas. É tudo dentro da repartição. Tá? Agora, essa bobagem que ele fez culminar, né, no processo penal, e aí ele vai responder uma bronca também na esfera penal, tá certo? Ele vai responder, é isso que está dizendo aí, ele vai responder uma bronca na esfera penal, tá certo? Vamos em frente aí, 218. O inquérito deverá estar concluído no prazo, grifa isso, de 90 dias, contado da data da instauração da comissão, prorrogável sucessivamente por período de 30 dias, em caso de força maior, e em juízo da autoridade administrativa determinadora da instauração do inquérito até o máximo de 90 dias. Então, vamos entender isso aqui melhor. Então, olha só, o inquérito, qual o prazo máximo do inquérito? 90 dias. Pode ser prorrogado? Pode. Por quanto? Por mais 90 dias. Pronto, é isso. Tá? Então, o inquérito, ele tem um prazo de 90 dias que pode ser prorrogado por mais 90. Aí ele diz 30, mais 30, mais 30. Tá certo? É isso que está escrito aí. Mas o prazo máximo é 90 dias, tá? Para prova, prazo máximo 90 dias que pode ser prorrogado por mais 90 dias. Tá legal? Parágrafo 1º. A não observância desses prazos não acarretará na nulidade do inquérito, importando, porém, quando se não se tratar de sobrestamento na responsabilidade administrativa dos membros da comissão. Tá certo? Então, se não forem observados os prazos, não vai prejudicar em nada o inquérito. Parágrafo 2º. O sobrestamento do inquérito administrativo só ocorrerá em caso de absoluta impossibilidade de prosseguimento, a juízo da autoridade administrativa competente para a sua instauração. Então, o sobrestamento, né, é quando esse inquérito será suspenso ou será extinto. Tá? Só vai ocorrer em caso de absoluta impossibilidade de prosseguimento e a juízo da autoridade administrativa. Então, quando não for possível, né, acontecer, sei lá, de repente, esses membros da comissão eles somem, né? Eles desaparecem misteriosamente, eles são abduzidos, né? Por extraterrestre, não é isso? E aí o que acontece? E aí vai ter o sobrestamento do inquérito administrativo. Aí é lógico, né? Será feita uma nova comissão, enfim, tá? Enfim, é isso que ele está falando aí. Vamos lá. Ainda falando do inquérito administrativo 219. Os órgãos públicos, sob pena de responsabilidade de seus titulares,
atenderão com a máxima presteza às solicitações de comissão, inclusive requisição de técnicos e peritos, devendo comunicar prontamente a impossibilidade de atendimento em caso de força maior. Então, aquilo que eu falei, quando é necessário, eles vão buscar até, inclusive, técnicos do IML. 219. Deixa eu ver aqui mais aqui. 220. Ultimada a instrução, será feita no prazo de 3 dias a citação do indiciado para a apresentação da defesa no prazo de 10 dias, sendo-lhe facultada a vista no processo durante todo esse período na sede da comissão. Então, olha só, uma vez iniciado o processo, tá? A pessoa indiciada, ela será comunicada e ela tem um prazo para se defender. Olha aqui, a citação do indiciado para a apresentação da sua defesa, o prazo de 10 dias. Isso que é importante, grifo. Então, ela tem um prazo para se defender, que são 10 dias, tá? 10 dias, ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum de 20 dias. Então, se for mais de um indiciado, se for um indiciado para ele se defender, o prazo é de 10 dias, e se forem 2, prazo de 20 dias. Estando indiciado em lugar incerto, será citado por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial e 1 vez em jornal de grande circulação. Então, não se encontra aquele funcionário para citar, para ele saber que ele está sofrendo processo administrativo. Então, imagina que ele está de férias e ninguém sabe onde ele está. Tá certo? E começou o processo administrativo. Então, o que ele diz aí? Tá? Se não achar e for lugar incerto, ele será citado por edital, tá? Em um jornal de grande circulação. Tá? É isso que ele está dizendo aí. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências consideradas imprescindíveis. Né? Então, diligência que for difícil, esse prazo pode ser dilatado. 221. Nenhum acusado será julgado sem ampla defesa que poderá ser produzida em causa própria, permitindo-se acompanhamento do inquérito em todas as suas fases pelo funcionário acusado ou por seu defensor. Tá? Então, é um princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. O que é o princípio do contraditório? O princípio do contraditório é aquele que diz que toda pessoa ela tem obrigação de saber do que está sendo acusado. Esse é o princípio do contraditório. Para quê? Para que ela possa se defender. Então é isso que ele está dizendo aí, que nenhum funcionário, né, ele pode ser acusado sem a possibilidade de defesa. Essa defesa pode ser feita por ele ou ele pode contratar um advogado. Tá certo? Ele pode contratar um advogado. Vamos lá, 222. Em caso de revelia, o presidente da comissão designará de ofício um funcionário para defender o indiciado. Então ele não quis saber, ele não assinou, dando ciência. Então o que é feito? É convocado um funcionário para defendê-lo. É isso que ele está dizendo aí, é revelia, né? Ele não aparece, ele não quer nem saber, tá? Revelia. E aí será designado um funcionário para defendê-lo, tá? Artigo 222. Vamos lá. Concluída a defesa, a comissão remeterá o processo à atividade competente, com relatório onde será exposto a matéria de fato e de direito, conduzido pela inocência ou responsabilidade do indiciado, indicando, ao último caso, as disposições legais que entendam, né, transgredidas e as respectivas penas. Então é assim, presta atenção. O que ele está falando aí? Essa comissão vai fazer o quê? Vai fazer perícia. Essa comissão vai fazer o quê? Vai entrevistar a pessoa, vai entrevistar as testemunhas de defesa, testemunha de acusação, e no final ela vai fazer um relatório. É isso que ele está falando aí. Né? Concluída a defesa. Então, a última parte é a defesa do funcionário. Aí ele faz um relatório. Nesse relatório, essa comissão já vai dando um parecer dela. Olha, concluímos que o funcionário fulano de tal deve ser demitido, pois cometeu isso, assim, assado, cozido, segundo o artigo, tá, da lei. E aí vai fundamentando tudo. É isso que ele está dizendo aí, tá? 223. É isso que ele está falando aí. Então, vai ter um relatório. Então, vamos lá. 224. Recebido o processo, a autoridade competente proferirá a decisão no prazo de 45 dias. Grifa isso. Então, esse relatório é levado para aquela autoridade que deu início ao processo e essa autoridade ela tem um prazo para se manifestar. Quanto é que é esse prazo? 45 dias.
tá certo? Parágrafo 1º. A autoridade julgadora decidirá à vista dos fatos apurados pela comissão, não ficando, todavia, vinculado à conclusão do relatório. No relatório, essa comissão já vai dar o parecer dela, mas essa autoridade competente, ela não precisa necessariamente seguir, tá, acatar a conclusão daquele relatório. É isso que ele está dizendo aí. Parágrafo 2º. Se a autoridade julgadora entender que os fatos não foram apurados devidamente, determinará o reexame do inquérito pela própria comissão ou através de outra a ser designada da mesma forma que a anterior. Então, ele pode simplesmente dizer, olha, esse relatório que você fez, que vocês fizeram, não está bom. Voltem e façam de novo. Eu não estou contente. 1, 2. Ou ele pode simplesmente destituir essa comissão, ignorar esse relatório e constituir uma nova comissão, para que essa nova comissão faça um novo inquérito. É isso que está falando aí no parágrafo 2º do artigo 203, tá certo? Perdão, 204, tá? 204. Vamos lá, 205. O funcionário só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do inquérito administrativo a que responder e de qual não resulta pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. Então o negócio ficou feio pro lado dele. O que ele faz? Ele pede, ele pede exoneração, tá? Então ele vai pedir exoneração. Lembra? O funcionário, quando ele quer sair, ele não pede demissão, ele pede exoneração. Porque a demissão tem caráter punitivo, então ele não pede demissão, ele pede exoneração. O bicho pegou, o negócio ficou feio. Aí o que ele diz? Bonitinho, não pode sair. Agora tu vai até o final, né? Ajoelhou, tem que rezar. Então, fizeste essa bobagem, foi estourado um inquérito administrativo, agora tu vai ter que ir até o final. É isso que está escrito no 225, tá certo? Beleza? Vamos lá, 226. Aos funcionários que desempenharem trabalho do magistério... Então era isso, tá? Então aqui acaba, tá, a parte do inquérito administrativo, tá? 225, então, essa parte é uma das partes que eu penso que foi a mais importante que a gente viu hoje. Essa parte do inquérito administrativo, tá certo? Então essa parte aqui é a parte mais importante, tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Aí vamos mudar de assunto agora, tá? Serviço relativo à educação, 226. Aos funcionários que desempenharem o trabalho de magistério são mantidos direitos previstos em estatuto próprio, sem prejuízo dos deveres e direitos estabelecidos nesta lei, os quais não serão cumulativos. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que vocês vão ter um plano de carreiras. Vocês têm um plano de carreira. A prefeitura tem um plano de carreiras individual, tá? Ou melhor, para a categoria de vocês. É isso que ele está dizendo aí, tá? Então vai ter um plano de carreira para vocês, mas que em contrapartida não pode deixar de se observar o que está escrito nessa lei, tá bom? É isso que ele está dizendo aí. Vamos em frente. Disposições finais. Dia 28 de outubro é consagrado ao funcionário público, né? 228. Os prazos previstos nesse estatuto contar-se-ão por dias corridos, não se computando o dia de início e prorrogando-se o vencimento que iniciar no sábado, domingo ou feriado, para o primeiro dia útil seguinte. Não tem uns prazos, né? Nós vimos os prazos 30 dias, 60 dias, 90 dias. O que ele está dizendo aqui? Que esse prazo ele vai ser contado em dias corridos, né? E não se computa o dia de início. Então não se computa. Então vamos lá, 3 dias. Tá? Vamos contar 3 dias. Então hoje é segunda, contar 3 dias. Então segunda, terça, quarta, quinta. Não se computa o dia de início. Então, não é segunda, terça e quarta. Não, não é assim. Tá? Então, hoje é segunda. Vai ser terça, quarta e quinta. Hoje é sábado. Olha o que ele diz. Se iniciar no sábado, ou no domingo, ou no feriado, vai se contar a partir de quando? A partir de segunda-feira. Né? A partir do dia útil seguinte. Tá certo? Então, toda vez que começar no sábado, domingo ou feriado, esse prazo começa a se contar a partir do primeiro dia útil, tá certo? É isso que está escrito aí, tá? Beleza, galera?
Vamos lá, dá um ok aí. Cadê o pessoal do bate-papo? Acorda aí, tá? Vamos lá. Bora ver as questões aí, tá? Cadê a galera? Dá um ok aí, galera. Pessoal do bate-papo aí. Cadê a galera do bate-papo? Deixa eu dar aqui um oi para eles, né? Para ver se eles estão acordados, tá? Então vamos lá, um oi aí. Vamos ver as questões. Cadê a galera? Wilson. Deixa eu ver aqui que essa luz está me atrapalhando. A Maraísa, né? Que mais que tá aí? Daniel. Vamos lá, gente. Vamos lá, primeira questão. Então eu quero de vocês o seguinte, o que vocês marcaram, tá? O pessoal que está lá no bate-papo, eu quero saber o que foi que vocês marcaram na primeira questão. Vamos lá. Qual é a resposta da primeira questão? Sobre as férias da lei que constitui o regime jurídico único aplicável aos funcionários de qualquer categoria do município de Belém, marque a alternativa que não constitui uma pena disciplinar. Tá? Então, qual dessas alternativas, vamos lá, não é uma pena disciplinar? O Daniel já deu aqui a resposta dele, vamos lá. Cadê Maraísa? Cadê a Rosângela? Rosângela, qual é a resposta aí da primeira? Vamos lá. A galera que está chegando agora, como é que eu faço para ter acesso a esse bate-papo, professor? Você vai ver lá embaixo, tem o YouTube, tu vai ter que entrar pelo YouTube, tá? Então lá no símbolo do YouTube, você vai clicar e você vai ser redirecionado ele vai abrir uma outra aba, né? E aí você vai ser redirecionado para o YouTube. Lá você pode interagir com a gente, tá? O Wilson, que mais que deu aí? Rosângela. Quem é que não é? Qual desses aí não é pena de demissão, é isso? Não. Não é uma pena, né? Não constitui uma pena disciplinar. Lá no artigo 194. Muito bem. A Elisete colocou em letra maiúscula isso, gente. Coloque em letra maiúscula, tá? Para mim conseguir ver melhor aqui. Beleza? Então vamos lá. Hein? Vamos lá no 194, não é isso? Cadê o 194? Então, olha. Lá no 194, nós temos as seguintes penas. Repressão, suspensão, destituição da função, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria. Então vamos lá. Dessas aqui, qual não é? É a exoneração. Tá certo? Por quê? Porque a exoneração não consta no artigo 194. Tá? A exoneração, ela não tem caráter punitivo, não é uma pena disciplinar. Tá? Então, eu, quando quero sair do serviço público, eu peço uma demissão, eu peço uma exoneração. Então, a exoneração não tem caráter punitivo. Tá bom? Então, aí, a resposta é letra C de casa. Tá? Vamos lá. Segunda. Vamos lá, gente. O que vocês marcaram aí na segunda? Qual das formas abaixo não caracteriza uma das formas de demissão elencadas no artigo 199? Não caracteriza uma das formas de demissão. Ineficiência no serviço, aplicação devida do dinheiro público, ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias interpoladamente durante o ano, coagir ou aliciar subordinados ou qualquer outra pessoa, usando das prerrogativas funcionais com objetivo de natureza político-partidária. E agora? A segunda letra? Não caracteriza uma das formas de demissão. Então presta atenção, gente. Quando ele fala assim, toda vez que você vê uma questão de prova, segundo o artigo 199, ele quer a letra da lei. Tá? Então ele quer saber aquilo que está escrito na lei. Tá certo? Aquilo que está escrito na lei. Tá bom? Então é a letra. Vamos lá, a letra. Ó, 199. Abandono de cargo, procedimento irregular de natureza grave, ineficiência no serviço, aplicação indevida do dinheiro público. Como é que está lá? É aplicação devida. Não, né? Olha o erro. Não é devida, é aplicação indevida do dinheiro público. Então, o que está errado aí é essa, tá? Eles só tiraram o in, né? Eles só tiraram o in. Então, logo a resposta é a letra B de bola, tá? Aplicação
devida, não, é aplicação indevida. Então a questão que não caracteriza é a letra B de bola, tá? Segundo, a letra B de bola. Vamos em frente? Terceira, vamos lá. Coloca aí a terceira, o que vocês marcaram na terceira, gente? Tá? Respondam aí, por gentileza. Terceira questão. Hein? O que vocês marcaram? Coloca o 3 assim do lado, né? Tá? Coloque, coloca o 3 do lado e coloca qual que vocês marcaram. Analise a assertiva, assinale a alternativa que apresenta correto. De acordo com a lei, será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público. Então, a pena de demissão é aquele caso que eu falei para você, que o funcionário ele não pode fazer um novo concurso público para o órgão municipal. Tá? Então, vamos lá. Praticar crime contra a administração pública nos termos da lei penal. Revelar segredo de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o município ou particular. 3. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos e exercer advocacia privativa. Vamos lá. Cadê o Wilson? Já deu aí a resposta? Daniel? Hein? Letra? Bem, onde é que está isso? Está no artigo 200, tá? Então, a fundamentação, tá? A fundamentação dessa resposta encontra-se no artigo 200. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público, praticar crime contra a administração pública, nos termos da lei penal, revelar segredo de que tenha conhecimento e razão do cargo, desde que faça dolosamente com prejuízo para o município ou particular, lesar o patrimônio e os cofres públicos. Então, qual é? Oh, que legal, a Sueli chegou agora, né? Boa noite, professor, tá? Seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda. Sueli, legal. Letra? Hein? Letra? Vamos lá. O que vocês marcaram aí? É a letra C, né? Então, estão corretos o item 1, 2 e 3, tá? Muito bem, letra C. Vamos em frente. Quarta questão. De acordo com a lei, será aplicada a destituição da função gratificada, dar-se-á quando? Então, a função gratificada, tá? é aquela função de chefia, né? Chefia, coordenação. Então, eu sou o chefe daquele setor, eu sou o coordenador daquele setor. Quando é que pode culminar, tá certo? Quando a minha destituição, tá? A minha destituição. Vamos lá. Quarta questão, o que vocês marcaram? Rosângela, Elisete, Sueli, Wilson, cadê? Vamos lá, o que vocês marcaram aí na quarta questão? Digam-me. 1. Quando se verificar falta de exação no seu desempenho. 2. Quando for constatado que por negligência ou benevolência o funcionário constitui para que, se não apuras a devido tempo, a falta de outrem. 3. Quando ocorrer a aplicação da pena privativa no artigo 197, que é a pena de suspensão, que não excederá 30 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. 4. Ao detentor de cargo ou comissão, enquadrado nas disposições do artigo 198, caberá a pena de destituição com a perda do cargo efetivo de que seja titular. Né? Eu estou lendo assim para dar um tempo, porque eu sei que vocês já fizeram, né? Tá certo? Eu sei que vocês imprimiram, né? Essa que é a ideia da maratona, a gente manda com antecedência, né? E aí você imprime, né? Mas vamos lá, o que vocês marcaram aí? Letra? Cadê a galera? Ainda falta mais ainda aí. O que vocês marcaram aí? Essa é a quarta, né? Essa é a quarta. Cadê a quarta? A quarta só estou vendo o Wilson e o Daniel respondendo aqui. Elisete, essa é a resposta da quarta? Vamos lá. Sueli, a resposta da quarta? Eu quero a quarta. Coloca 4 do lado e a resposta. Hein? Letra? A quarta letra. Hein? Letra C, é isso? Vamos lá, vamos ver?
Então, olha, a fundamentação está no artigo 198, né? Destituição da função gratificada, tá? E a resposta é a letra C de casa. Muito bem, né? Então, marca aí a letra C de casa. Estão corretas 1, 2 e 3. O 4 não está correto, porque não se encontra lá no artigo 198, tá? Então, é sempre legal, na hora que vocês colocam a resposta, é interessante que você coloque do lado o artigo, né? Então, o artigo 198, tá? É a fundamentação dessa resposta, tá bom? Vamos em frente. Quinta questão. Coloque aí logo a resposta da quinta aí pra gente, tá? Coloque a resposta da quinta questão. De acordo com a lei, será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo, qual é a resposta da quinta? Coloque aí, por gentileza, o número 5 e a resposta. praticou quando em atividade falta grave para a qual é culminada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. 2. Praticou usurpação dos bens públicos. 3. Aceitou representação do Estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República. 4. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Tá? Então, qual dessas, né, fica caracterizado a cassação de aposentadoria ou disponibilidade? O que vocês marcaram? A grande maioria das respostas aqui estão a letra C, né? Vamos lá, vamos ver se é a letra C? Então, olha só, coloca aí do lado de vocês, a fundamentação está no artigo 202, tá? Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria de disponibilidade, né? E aí, no artigo 202, a lei elenca, tá? Essas situações, tá certo? Então, a resposta é letra da quinta, letra D de dado. Letra D de dado. Por que vocês marcaram a C, gente? 1, 2, 3. 1, 2, 3. A 2 está errado. Praticou essa usurpação dos bens públicos, deixa eu voltar, não tem, ó. Tá? Olha, artigo 202, dá uma olhada aqui, ó. Tá? Não tem essa história de usurpação, olha. Tá? Não tem. O item 2 não tá lá. Ok? Não tá. Então é 1, 3 e 4. Tá? É 1, 3 e 4. E o 4 tá certo. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá? Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Ah, já sei o que vocês erraram. Olha aqui, o item 4. Praticou usura, não é usurpação. Tá? Então lá, na questão tá usurpação, não é usurpação, é usura. Dá uma olhada aqui, ó. Tá? Ok? Entendeu aí por que vocês erraram? É o artigo 202, tá? Esse é o artigo 202. Confundiu com o 199, né? Agora a Maraísa, né? Agora, Maraísa, tu já imaginou confundir com todas as leis juntos, né? Aqui a gente só tá vendo uma lei, tranquilo, né? Vocês estão deitados na rede, assistindo a aula, beleza. Agora, tu já imaginou no dia da prova, né? Com a quantidade de leis que você tem que lembrar? É uma loucura, gente, é uma loucura. Mas vamos lá. Para isso que a gente está fazendo, treinando antes, né? Vamos lá, sexta. Coloque logo aí a resposta da sexta, por favor. Né? Coloque logo a resposta da sexta aí, por favor. Vamos lá. Sexta. Conforme determina a lei que constitui regime jurídico único, aplicável aos funcionários de qualquer categoria do município de Belém, com relação à aplicação da penalidade, prescreve aquelas prescrições daquelas penalidades que eu falei para você. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Né? Então, essas prescrições é 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos. Tá certo? A Elisete riu porque eu sei que ela está deitada na rede assistindo essa aula. Por isso que ela está rindo aí. Eu sei que ela está deitada na rede. Vamos lá. Então, olha só. Prescreve-se em a de repressão, né? A de suspensão é quantos anos? Tá? Cassação de aposentadoria e
demissão a bem do serviço público. O que vocês marcaram aí? Hein? Vamos lá, sexta, o que tá dando aqui? Sexta, B de bola, é? Tá dando mais B de bola? O que é B? 1, 2, 3, 4 e 5. Hein? Letra? Coloca aí a fundamentação, artigo 204. Coloquem do lado o artigo 204. Então, 1 ano de repressão, 2 anos de suspensão, 3 anos de extinção da função, de demissão, de abandono de cargo ou função excessiva ao serviço, 4 anos cassação de aposentadoria, 5 anos demissão a bem do serviço público, tá? Então é a letra B de bola. Todos acertaram, né? Parabéns, todos acertaram, tá? Todos acertaram. Vamos lá? 7 questões. Quantas questões foi? Eu nem lembro mais. Vamos lá. 7ª. Eu nem lembro mais quantas questões foram. Vamos lá. 7. Dá resposta logo da 7ª aí. Conforme determina a lei que constitui o regime jurídico único aplicável aos funcionários de qualquer categoria do município de Belém, com relação ao processo administrativo, marque a alternativa correta. Né? Então, a 7ª. O que vocês marcaram na 7ª? Tá? Marca aí. A 7ª, qual é? São 10 questões, né, Elisete? Tá, são 10 questões. Então, vamos lá. A 7ª é o quê? É legal nessa interação. Eu gosto muito dessa história aqui, dessa nossa interação. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica muito solitário, né? Então, é muito estranho essa história de estar falando. Eu sei que vocês estão aí, né? Então, às vezes, é muito solitário essa aula aqui, sabe? Então, por isso que eu acho muito legal essa história aqui do bate-papo. Vamos lá, 7ª é o quê? Marca aí, diz aí a questão da 7ª. Único, aplicável aos funcionários de qualquer categoria do município de Belém, com relação ao processo administrativo, marque a alternativa incorreta. Tá? Então, qual é a alternativa incorreta? Vamos lá, letra A. A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade de serviço público é obrigada a promover-lhe a apuração por meios sumários? B. A apuração sumária por meio da sindicância será procedida por 2 funcionários de condições hierárquicas comum, inferior, hierárquica nunca inferior à do indiciado. Acho que você está certo, né? Ele quer o quê? Ele quer a errada, a incorreta. Letra C. O inquérito administrativo precederá a aplicação das penas de suspensão, de extinção da função, demissão de serviço público e cassação de aposentadoria. Letra D. O inquérito será realizado por uma comissão composta de 3 funcionários, os quais poderão ser, inclusive, aposentados. Qual é que vocês acham que está errado? Letra? De qual questão, Wilson? De qual questão é, Wilson? Professor, repita o artigo que nós devemos... no artigo 202... Que questão é? Não sei que questão você está falando. Não sei que questão é. Coloca a questão, Wilson. Coloca aí a questão para mim, por favor. Então vamos lá. Essa 7ª aí, coloca aí do lado. A 7ª, a fundamentação dela, coloca aí, né? A questão 7, a fundamentação dela é o artigo, coloca aí, 211, 212, 213, tá? A fundamentação dessa 7ª questão são esses 3 artigos, 211, 212 e 213. O que está errado? Vamos lá, a resposta é a letra A. Tá certo? É a letra A. Tá? Então, olha só, o que está errado aí na letra A? A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público é obrigada a promover a apuração por meios sumários. Não, são por meios sumários. Vamos voltar lá, né? Ou o quê? O inquérito administrativo. Olha aqui o 211. A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade de serviço público é obrigada a promover a apuração imediata por meios sumários ou mediante o inquérito administrativo. Tá certo? Então, o 211 que é a fundamentação. Por que está errado? Ele está dizendo que é só por meios sumários. Não é só por meios sumários. Ou por meios sumários ou inquérito administrativo. Tá certo? Daniel, a 5ª Daniel? Deixa eu voltar aqui, que o Daniel quer a fundamentação da 5ª questão. Deixa eu voltar aqui. Então, a 5ª questão
A fundamentação, artigo 202. Tá? O Wilson, é isso, Wilson? Então pronto, ó. Tá? É a quinta questão, é a letra D de dado. Isso. Letra D de dado, quinta questão. E a fundamentação é o artigo 202. Tá bom? Para o Wilson que estava com dúvida. Vamos em frente, vamos para a oitava. O que vocês marcaram na oitava? Vamos lá na oitava? Coloca logo a resposta aí da oitava, enquanto eu leio a questão, já que vocês já fizeram, né? O inquérito será realizado por uma comissão designada pela autoridade que houver determinado sua abertura. Com relação ao inquérito administrativo, indique a opção incorreta. Vamos lá, o que vocês marcaram aí na oitava questão, gente? Coloque logo a resposta aí, por gentileza, da oitava. Então, olha, letra A. No ato de designação será indicado um dos membros para dirigir, como presidente, os trabalhos da comissão, compelindo a este indicar o secretário. Ele quer incorreto, ele quer saber qual é errado. A comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo aos trabalhos do inquérito, ficando seus membros, a tais casos, dispensados parcialmente do serviço na repartição. Letra C. A comissão procederá a todas as diligências convenientes, recorrendo, quando necessário, a vistorias ou perícias. Letra D. Quando houver indícios de alcance, a administração municipal poderá designar funcionário que tenha habilitação para acompanhar as investigações e diligências em defesa do erário. Qual é que está errado? Vamos lá, gente. O que vocês marcaram aí na oitava? Essa oitava tá difícil, hein? Só a Elisete respondeu aqui. Rosângela, vamos lá. Elisete, Rosângela. Vamos lá. O que vocês marcaram na oitava, gente? Ele quer saber, com relação ao inquérito administrativo, o que está errado aí. Tá? O que você acha que está errado aí? A fundamentação, coloque aí do lado a fundamentação. A fundamentação é o artigo 216, coloca aí do lado. Tá? A fundamentação da resposta da oitava questão, artigo 216. O inquérito será realizado por uma comissão designada pela autoridade que houver determinado sua abertura. Não é isso? Parágrafo 2º diz que a comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo ao trabalho do inquérito, ficando seus membros, em tais casos, dispensado do serviço da repartição. Então eles vão ficar full time, né? Eles vão ficar o tempo todo, né, a serviço do inquérito, né? Tá certo? O que está errado lá na letra, na oitava? É a letra B, tá? É a letra B. A comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo aos trabalhos do inquérito, ficando seus membros, em tais casos, dispensados parcialmente? Não vão ficar parcialmente, tá? A oitava é a letra B de bola, tá certo? A oitava questão é a letra B de bola, tá? Então, a letra A tá certo, o ato da designação será indicado para dirigir um presidente. Então, serão 3, não é isso? No inquérito são 3. Desses 3, um vai ser o presidente, e esse presidente ele vai indicar um secretário, tá certo aí, tá? A letra A tá certo. A letra C, a comissão procederá a todas as diligências convenientes, recorrendo, quando necessário, a vistoria ou perícia. Também está certo. Tá? Deixa eu ver aqui onde é que está isso. Olha aqui, o artigo 216, parágrafo 3º, gente. Quem marcou a letra C? A comissão procederá a todas as diligências convenientes, recorrendo, quando necessário, a vistoria ou perícia. Está certo a letra C. Tá? Então a resposta é a letra B de bola, tá? Vamos lá. 9ª questão. Diga logo aí para mim, por gentileza, o que vocês marcaram na 9ª questão. Conforme determina a lei que constitui regime jurídico único aplicável aos funcionários de qualquer categoria do município de Belém, marque a alternativa correta. Agora ele quer saber qual a correta, né? O Daniel já deu a resposta dele aqui. Vamos lá. Se de imediato ou no curso do inquérito administrativo ficar evidenciado que a irregularidade envolve crime,
o presidente da comissão, por intermédio da autoridade instauradora, comunicará à Defensoria Pública. É a Defensoria Pública? Hein? A letra A? Não, não é a Defensoria Pública. É quem que ele vai comunicar? Ao Ministério Público. Então, a letra A está errada, o que ele quer é a correta. Então, não é a letra A. Vamos lá, letra B. O inquérito deverá estar concluído no prazo de 60 dias, constado da data de instauração da comissão, prorrogáveis até o máximo de 90 dias. 60 dias? Não. É 90, que pode ser prorrogado por mais 90. 30, 30, 30. Está errado a letra B. A letra C. Ultimada a instrução, será feita no prazo de 3 dias a citação do indiciado para apresentação da defesa no prazo de 10 dias. Né? O prazo para que ele possa se defender é 10 dias. Vamos lá, letra D. Recebido o processo, a autoridade competente proferirá a decisão no prazo de 30 dias. Então, o que está sendo cobrado aí? Esse prazo, né? Então, vamos lá. A fundamentação coloca aí. A fundamentação, tá? É o artigo 217. Coloca aí. A letra A está incorreto. A fundamentação é o artigo 217. A letra B está incorreta. A fundamentação é o artigo 218. Está incorreta, tá? A letra C é a questão correta, né? Todos acertaram. A letra C é a questão correta. E a fundamentação está no artigo 220. A letra D de dado está incorreta. A fundamentação, artigo 224. É 45 dias, né? Então, essa autoridade tem um prazo, né? Para a decisão. Esse prazo é 45 dias. Então, está incorreta a letra D de dado. 224. A resposta é a letra C. Tá bem? Resposta é a letra C de casa. Vamos lá para a 10ª, a última questão. Digam logo, por gentileza, para mim, qual a resposta da 10ª. Vamos lá. Conforme determina a lei que constitui regime jurídico único aplicável aos seus funcionários de qualquer categoria do município de Belém, marque a alternativa incorreta. Tá certo? Então, ele quer saber aí qual é a alternativa incorreta. Então, vamos lá. Como vocês já fizeram, né? Digam aí para mim, por favor, o que vocês marcaram na resposta. Letra A. Aos funcionários que desempenham trabalho de magistério são mantidos os direitos previstos em estatuto próprio, sem prejuízo dos deveres e direitos estabelecidos nesta lei, os quais não serão acumulativos. Ele quer o quê? A incorreta. Qual da 10ª está errado? Digam aí para mim, por favor. Né? Só o Daniel deu a resposta até agora. Vamos lá. Letra B. Os prazos previstos nesse estatuto contar-se-ão por dias corridos, se computado o dia de início e prorrogado o vencimento, que incidirá em sábado, domingo, feriado, para o primeiro dia útil seguinte. Letra C. O afastamento preventivo é medida acautelatória e não constitui pena. Letra D. O funcionário que sem justa causa deixar de atender às exigências da autoridade competente para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso seu pagamento e sua remuneração até que satisfaça essas exigências. Vamos lá, gente. Última questão. O que vocês marcaram aí? Né? Falta a gente responder ainda. A 10ª é letra? Hein? Vamos lá, para a gente se despedir. Tá? Que eu tenho uma outra maratona agora com o pessoal de Ananindeua. Vamos lá. Já está marcado uma outra maratona pra gente, tá? Então no outro final de semana vai ter uma outra maratona que eu vou já dizer para você qual serão os assuntos, tá? Vamos lá. Letra? Então olha só, tá? É a letra B de bola. Coloca aí a fundamentação, artigo 228, tá? O que está errado na letra B de bola? Tá? Ele queria errado. Então, o que está errado na letra B de bola? Tá? Se computado o dia do início, então o que ele diz? Não se computa o dia de início. Olha embaixo, artigo 228, veja embaixo. Tá? Artigo 228, tá? E o que está errado? Que ele diz que vai se computar o dia de início. Não se computa o dia de início. Tá certo? Então, é isso que está errado. Tá? Então o erro está exatamente aí. Beleza, gente?